retornando, agora tecendo algumas considerações sobre o desdobramento histórico, a herança, o legado que o absolutismo nos deixou. É importante a gente observar que o absolutismo acaba se constituindo como uma dimensão estatal universal moderna, né? Ou seja, de uma forma ou de outra, o Estado Nacional moderno ele é filho também do absolutismo. E digamos assim, este vício de origem, né, ele acompanha a constituição do Estado Nacional moderno na contemporaneidade. Então, a gente pode observar alguns resquícios mais explícitos ou mais implícitos do Estado e das formas de governo absolutistas no século XX e no século XXI. Né? Nesse sentido, ele funciona como uma espécie de arquétipo e matriz simbólica moderna das diversas formas de poder autoritário e totalitário. Então, existe uma espécie de DNA absolutista nessas degenerações de exercício do poder que a gente presenciou na contemporaneidade. Então, é nesse sentido que, seja numa ditadura latino-americana dos anos 70, 80, seja no Estado fascista, no Estado nazista, no stalinismo, enfim, nessas diversas formas de poder autoritário, totalitário, você tem ali um certo componente que só foi possível na medida em que se constituiu o Estado Nacional Moderno, e o Estado Nacional Moderno como uma estrutura de poder com algumas características muito específicas. Um outro aspecto que a gente tem que observar também diz respeito ao fato que o absolutismo ele permaneceu e, de certa forma, permanece como uma espécie de sujeito dialeticamente oposto ao Estado liberal, democrático e de direito contemporâneos. Então, a ideia do Estado liberal, a ideia do Estado democrático, a ideia do Estado de direito, elas se construíram historicamente e elas se afirmam conceitualmente numa espécie de movimento de negação, de rejeição dessas características que são próprias do Estado absolutista. Então, é nesse sentido que quando se afirma, por exemplo, no Estado de Direito, o predomínio da lei, a impessoalidade da lei, isso pode ser assim, como um movimento contrário àquela ideia do monarca, do príncipe, do detentor do poder que produz a vontade política a partir da mediação da sua ação, da sua consciência, ou no máximo ali daqueles que o cercam. Da mesma forma, a ideia do Estado democrático, você tem a transferência da soberania para o conjunto dos cidadãos. Então, se opõe à ideia desse soberano que concentra o poder político. No Estado liberal, tem-se a afirmação da permanência dos direitos do indivíduo frente, né, à estrutura do Estado. Então, essas são heranças, são características, da compreensão política contemporânea que se constituem com uma espécie de rejeição, de negação dialética, ou seja, não seria possível historicamente a gente construir essas estruturas estatais liberais, democráticas e de direito sem uma referência de negação àquilo que elas não são. Por isso que é um movimento dialético, né? Então, no sentido hegeliano e marxista de tese, de antítese, né, desta contraposição. Bom, a gente dá mais uma paradinha e volta já já.